Oi, eu sou o professor Denis, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. O tema de hoje é paisagem. Para começar, vem a pergunta: você sabe o que é paisagem? Eu deixei algumas imagens aqui para inspirar o pensamento, a reflexão sobre esse tema, né? Temos algumas paisagens muito bonitas aqui. Olha que lindo. E nós temos essa outra imagem. Será que isso daqui também é uma paisagem? É isso que a gente vai estar descobrindo durante essa aula, né? Será que essa imagem aqui, que às vezes parece bem feia, né? Na verdade é bem feia. Será que isso aqui é uma paisagem? De fato, ela é uma paisagem, né? A questão é que às vezes quando nós olhamos para isso e identificamos como uma paisagem, causa um certo estranhamento. Isso porque a nossa concepção de paisagem é uma ideia do belo, do bonito, transmitida pelo mercado de turismo. Então nós temos essa visão de que a paisagem ela é necessariamente bonita, e na verdade não é. A gente vai ver no decorrer desse vídeo aqui que a paisagem é mais do que um panorama natural muito bonito. Então, para a geografia, a paisagem não é apenas aquele belo panorama, aquela imagem maravilhosa que todo mundo nesse momento de pandemia quer dar um passeio por ali, né? Na verdade, nós nos deparamos com uma paisagem no nosso dia a dia. Convivemos com diferentes paisagens, né? Para onde nós olhamos, nós temos uma paisagem ali presente. Às vezes é na janela de casa, na própria casa ali, na rua, onde nós moramos. A própria escola onde nós estudamos também faz parte ali, existe ali uma paisagem. Nós podemos observar outras paisagens do Brasil e do mundo quando nós viajamos, às vezes no jornal escrito, né? Numa revista nós conseguimos identificar algumas. Na televisão nós conseguimos ver muitas paisagens. Na internet, a internet é um portal enorme para a gente estar conhecendo novas paisagens. Eu convido vocês a pesquisarem, a colocar lá paisagens mais bonitas do mundo, paisagens mais bonitas do Brasil. Então, pela internet a gente consegue ter um acesso enorme, né, a essas paisagens. Vocês vão se surpreender com a quantidade de paisagens, as mais diferenciadas e as mais bonitas. Convido vocês a fazerem essa pesquisa. Uma coisa interessante sobre a paisagem é que ela é o conjunto dos elementos naturais e culturais / sociais que podemos ver em um local. Então é isso que é para a geografia, é a paisagem, é o conjunto dos elementos naturais e culturais. E aí nós vamos ver aí mais para frente o que seriam esses elementos, né? Como que eles compõem essa paisagem. Nessa aula é interessante prestar atenção porque ele vai treinar o nosso olhar. Então, a partir dessa aula você vai andar pela rua e vai olhar para o seu redor, para as coisas que estão em volta de você, e você vai começar a identificar isso, né? Os elementos naturais, os elementos sociais. Essa aula é especificamente para treinar o seu olhar para isso, né? Para que você veja a geografia que está à sua volta, né? É o primeiro contato com essa ideia de ver a geografia em torno do nosso dia a dia que está em volta de nós mesmos, tá? Então, o que seriam elementos naturais? São aqueles elementos construídos pela natureza, né? E aqui nós temos uma paisagem muito bela, né? E aqui alguns exemplos, né, desses elementos naturais. Então,
Formas de relevo. O que seriam formas de relevo? Montanhas, serras, planaltos e planícies. Tá? Hidrografia também é um elemento natural. O que seria hidrografia? Os rios, os lagos, oceanos e mares. Né? E por fim a vegetação. O que seria a vegetação? As plantas, as florestas, as árvores, tudo isso aí compõe a vegetação. Então esses fatorzinhos aqui, esses elementos, né? Formas de relevo, hidrografia e vegetação. Então são elementos naturais que compõem uma paisagem, tá? Então aqui nós já definimos. Então quando você estiver andando pela rua, dá uma olhadinha, viu ali, né, uma vegetação, viu ali um riozinho, né, viu ali uma montanha, uma serra, você consegue identificar ali um elemento natural que faz parte, compõe a paisagem que você está percorrendo, passeando e conhecendo, tá? Outro elemento na verdade são os elementos culturais / sociais, né? Então se você vê em algum texto de geografia ou qualquer outro lugar, os elementos culturais, quer dizer a mesma coisa que elementos sociais, tá? Então nós vamos ver quais são esses elementos. Então são elementos construídos pelo ser humano, tá? Então casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, todos esses elementos são elementos culturais ou sociais. Então quando você estiver andando ali na sua cidade, né, numa outra cidade, se olhar em volta, na sua volta, ver um prédio, ver lá uma ponte, ver casas, todos esses elementos são construídos pelo ser humano, são elementos culturais, são elementos sociais, tá ok? E aí nós vamos seguir, tá? Então a paisagem apresenta também elementos invisíveis. Aqui é interessante, que podem ser percebidos além dos nossos sentidos, né? Normalmente a paisagem se percebe ela com a visão, você olha e vê, né? Você olha e identifica os elementos naturais, você olha e identifica os elementos sociais. Porém, dentro dessa paisagem existe também os elementos invisíveis, né? Que às vezes quando você está com uma máquina fotográfica, um celular, você tira uma foto e ali você não consegue identificar esses elementos porque eles não estão ali presentes, eles são invisíveis. Mas quem está vivendo, quem está presente, visitando, conhecendo aquela paisagem consegue perceber esses elementos, né? Então nós vamos ter aqui alguns minutinhos para vocês ouvirem um som e eu vou pedir a vocês que identifiquem a que som pertence essa paisagem, tá? Então vou deixar aqui 30 segundinhos. Menos aí de que 30 segundos, deixei 15 segundinhos só para a gente estar percebendo o som. Então, né, esse som especificamente, né, um som de uma cidade, não tem como a gente, né, ter dúvida disso. As buzinas, o barulho do carro, né, da cidade, então tem esse barulho muito específico. Não tem como você olhar, ouvir esse som e falar, é uma floresta, é uma praia. Não tem como ser, né, inconfundível esse som. Vou fazer mais um teste desse. Vou colocar mais 15 segundos. E aí? Então, vamos ter aqui, né, o som de uma floresta. Aqui os passarinhos cantando, o som do vento batendo nas árvores ali, né? Então nós temos esse som que é muito específico de uma floresta, tá? Vamos fazer mais um exercício aqui, vou deixar menos, vou deixar 10 segundinhos aqui.
Olha lá, o que seria esse som? Quem falou uma cachoeira acertou. Então nós temos ali o som específico de uma cachoeira. Então quando você vê um som desse, você não vai falar assim, ah, nossa, estamos no meio de uma cidade. Não, impossível você fazer essa associação, né? Até porque o som da cidade ele não traz uma certa calma e tal. Já o som de uma cachoeira, sim, você pode colocar aí, se tiver à noite ali, né, ouvindo esse sonzinho, dá para tirar um cochilo, começar a dormir. Nós vamos lá. Outro elemento que a gente consegue identificar como um elemento invisível são os odores, né? Então, quando você está presente numa paisagem ali, num lugar, você vai tirar uma fotografia. Dificilmente você vai, né, imaginar ou tentar descobrir ou passar pela sua cabeça o cheiro que estava ali. Você não vai ter essa associação. Mas é um elemento que está presente numa paisagem, né, e está ali. Às vezes você está, sei lá, num parque, aí tem o cheiro da pipoca, alguma coisa nesse sentido. Então você tem esse elemento que está presente ali naquela paisagem, mas nós não conseguimos perceber com os nossos olhos, mas conseguimos perceber com o nosso olfato estando ali naquela paisagem. Tá? Então é um elemento invisível, está presente na paisagem e também é percebido, é relatado pela geografia, né? E aí nós vamos ter esse que é mais interessante ainda, esse outro elemento invisível, que são as relações entre as pessoas, né? Então, às vezes numa feira, você tira uma fotografia, você vê as pessoas ali, mas você não sabe quem conhece quem está ali, quem conversa, né, pergunta da família e tal. Então, é um tipo de relação que você vai ter, né, dentro daquela paisagem, tira uma fotografia, ela relata ali mais ou menos uma coisa que dá para você perceber que tem uma relação entre as pessoas, mas de fato essa relação ela só consegue ser percebida estando na paisagem e percebendo as pessoas ali, né? Embaixo que eu coloquei uma fotografia de uma área de recreação ali com o pessoal de skate, né? Eu achei interessante colocar isso porque aqui em Mineiros nós temos uma área com essa temática, né? Que o pessoal vai ali para andar de skate. Então é um tipo de... O pessoal não vai só para andar de skate, vai lá para conversar, para trocar uma ideia, né? E criar relações, né? Relações sociais entre as pessoas. E esse elemento, se eu chegar ali do lado, tirar uma fotografia, eu vejo ali, mas não dá para perceber quem que é amigo de quem ali. Por exemplo, eu posso chegar ali e conhecer o pessoal, não conhecer, ou estar presente na fotografia. A fotografia vai só relatar ali o que né, a imagem que foi colocada, mas não vai dizer para você, não vai te fazer perceber que é o tom dessa relação, né? Só estando na paisagem que você vai conseguir perceber isso, estando no local, no lugar, você vai perceber isso, tá? Coloquei outros lugares aqui que também tem a mesma intenção, que é a relação entre as pessoas, numa praia aqui, ali, muito no Rio de Janeiro, um campinho ali de futebol, que é muito comum em cidades, em bairros, ter um campo de futebol, o pessoal vai para lá, faz amizade, joga um futebol, distrai, né? E tem essa relação entre as pessoas, né? Então, por hoje é só isso mesmo. Nós vamos trabalhar essa ideia da paisagem, né? O que é a paisagem? Que é o que nós vemos com os nossos olhos, está ao nosso redor, né? Ela é composta por elementos naturais e elementos sociais e os elementos invisíveis. Os elementos naturais são aqueles que são construídos pela natureza e os elementos culturais sociais são aqueles que são construídos pelo ser humano. Tá? Então, por hoje, a gente finaliza essa aula e peço a vocês que deem uma olhadinha na descrição. Eu vou estar encaminhando para vocês as atividades relacionadas a essa temática
E aí nós nos vemos na próxima aula. Eu espero que vocês estejam muito bem, né? Espero mesmo que vocês estejam bem. Muito obrigado por ter assistido a aula. E até mais.